Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como fazer uso da função histórico de ações, como você vai aprender como consultar ações diretamente dentro do Excel, certo? Você também pode fazer isso em versões anteriores, mas essa aqui é apenas para o Office 365, tá? Para versões anteriores do Excel, já tem outros vídeos aqui também no canal, onde você pode fazer essas consultas direto na web e também utilizando o Google Sheets e puxando essa informação direto para o Excel. Além disso, nesse vídeo você também vai aprender como fazer um gráfico de ações, baseado já nessas informações que você vai ter das ações, e quando você mudar a ação que está sendo analisada, o gráfico também muda. E não só isso, você também vai aprender um ponto bem interessante, então mesmo que você não tenha interesse em ações, mas veja esse vídeo também, porque eu vou ensinar como você faz o ajuste automático do eixo Y. Porque muitas vezes quando nós estamos trabalhando com séries em gráficos, o eixo ele fica meio pequeno, ou fica meio ruim de você enxergar, por causa da atualização automática do eixo Y, que não fica boa, simplesmente ela não fica ruim, não fica boa. Então nesse vídeo você vai aprender como fazer isso também, deixar ele automaticamente ajustado para você, tá bom? Bom, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e também deixe seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Isso nos ajuda bastante para crescer o canal. Legal? Vamos lá então. Ok, então agora vamos aprender como usar a função histórico de ações e como criar também um gráfico de ações, tá? Um gráfico de movimentação de ações. Vamos ver passo a passo como fazer isso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é montar essa estrutura, onde nós vamos aqui selecionar as cotações. Aqui nós temos as ações que nós iremos fazer análise. Eu coloquei tudo numa tela só, numa planilha só, para ficar melhor para você enxergar. E aqui você poderia também colocar em configurações ou cálculos em outra planilha, tá? Puxar essa informação aqui. E depois nós vamos fazer o gráfico aqui, perfeito? No gráfico ainda nós vamos aprender alguns truques com relação a ajustar automaticamente o total, o mínimo e o máximo do eixo Y, que isso também muitas vezes é um problema e você pode adaptar inclusive para outros gráficos, tá bom? Vamos lá então? Primeira coisa, nós vamos buscar da lista, então você vai vir em dados, validação de dados, lista, vai clicar aqui em fonte e vai selecionar essa informação aqui e vai dar um OK, perfeito? Então ele vai puxar assim e já vai aparecer nessa lista aqui, ok? Vai aparecer a lista aqui. Perfeito? Então a ideia é que quando selecionar aqui, ele puxa as informações das ações aqui, tá? De forma automática. Então ele vai puxar a data, o fechamento, a abertura, o valor da alta e o valor da baixa e o volume. O valor máximo e mínimo e o volume que foi movimentado no dia. Perfeito? Então vamos fazer isso. A função histórico de ações, ela está disponível apenas no Excel no Office 365, tá? Apenas no Excel do Microsoft 365. Tá? Isso fica bem claro também tanto para o Mac quanto para o online ou para o Excel Desktop, ok? Vamos lá. Tem outras formas, claro, de você puxar essa informação, por exemplo, a partir do Google. Como eu explico em outro vídeo, eu vou deixar aqui para você ver também, tá bom? Histórico de ações, caso você tenha uma versão anterior. Então, histórico de ações, ele tem esses itens que você precisa, então, passar, tá? Esses parâmetros. O primeiro é a ação. Qual é a ação que ele vai retornar então no histórico de ações, tá? Deixa eu aumentar aqui, vou fechar um pouquinho, vou aumentar assim para você enxergar melhor. Então, igual histórico de ações, a primeira coisa, qual é a ação? Então vamos selecionar aqui a ação que vai ser selecionada, ponto e vírgula, a data inicial, para indicar a data inicial, nós vamos analisar, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, aqui ele pergunta se você quer ver essa movimentação diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então, deixando ela em branco ou deixando zero, ele vai mostrar todos os dias, vamos deixar assim por enquanto. Mas você pode mudar, claro, sua análise quando quiser. Aqui é interessante, você pode colocar sem cabeçalho, mostrar o cabeçalho ou mostrar um identificador de instrumento do cabeçalho, tá? Normalmente eu vou colocar assim, que ele vai mostrar então o cabeçalho dos itens que vão sendo mostrados. Ele vai retornar isso dinamicamente na internet, ok? Então, vou botar um aqui. Ponto e vírgula, e agora nós vamos passar quais são os campos, as propriedades que nós temos. Perceba, propriedade 1, 2, 3, 4, 5, então pode passar várias aqui, tá bom? Até as 6. Vamos lá então. A primeira coisa que nós vamos pedir então é a data, para saber o dia em que movimentou, ponto e vírgula. O segundo eu vou mandar como fechamento, ponto e vírgula. O terceiro eu vou passar como abertura, ok?
O quarto eu vou passar como alta, 3. O próximo como baixa, 4. E o último eu vou passar como volume, perfeito? Então ficou data, fechamento, abertura, alto, baixo e volume. Essa ordem é importante para o gráfico que a gente vai criar depois, tá? Então colocar nessa ordem. Fecha parênteses e dá um Enter, tá? Ele vai ficar assim, busy, e vai ficar então pensando, ocupado, certo? Vai ficar ocupado até que ele retorne então a sua análise com as informações da cotação naquele período. Caso não tenha abertura naquele período, então ele não vai retornar. Caso você esteja em outro período, claro, daí você vai mudar aqui e ele vai puxar então automaticamente a partir de um outro intervalo de tempo, perfeito? Como pode notar, inclusive não precisa ser necessariamente um mês, ele vai puxar do período que você informar aqui automaticamente, tá bom? Então vai puxar dessa forma para você, perfeito? Vou botar aqui, 31/1, vai ficar assim. E aqui quando você muda a cotação, é a mesma situação. Mudou aqui, ele muda automaticamente, então, os teus dados aqui, puxando de uma forma muito fácil. Como você pode perceber, ele já trouxe aqui o nosso cabeçalho, né? E trouxe a partir do período. E muda a partir da cotação e do período aqui. Se eu mudar a nossa fórmula, perceba também que ele está despejando a informação a partir de uma fórmula aqui. Aqui nós não temos informação, certo? Essa é uma função de matrizes dinâmicas que nós temos no Office 365. Perceba essa região que está em azul, tá? Tem palestras, tem vídeos, tem aulas a respeito disso, muito interessantes no Guia do Excel. Eu recomendo muito, tá? A respeito de matrizes dinâmicas. Então tá aqui. Perceba, se a gente mudar aqui, por exemplo, a questão do cabeçalho, eu vou mudar aqui ó, o cabeçalho para sem cabeçalho. Então ele vai puxar assim, perfeito? Se eu mudar agora, novamente, aqui. Vou mudar aqui novamente para 2, então ele vai retornar assim, o nome da ação, qual é a bolsa, e vai retornar também os campos aqui embaixo. Você também pode querer retornar isso às vezes, tá bom? Ele não vai retornar mais de uma cotação de uma vez só, tá? Não adianta selecionar várias aqui que ele não vai retornar de uma vez. Tem que ser uma por uma mesmo. Ok? Agora nós vamos criar então um gráfico. Esse gráfico ele tem que estar no formato de ações, então você vai selecionar desse jeito aqui, ó. Alt F1, e aqui no botão direito, em qualquer lugar eu botei, né? Alterar tipo de gráfico, você vai olhar aqui em ações. Em ações você tem esses formatos, ó, alta, baixo, fechamento, abertura, alta, baixo, fechamento, volume, alta, baixo, fechamento e volume, abertura, alta, baixo, fechamento. Perceba que eles têm uma ordem, certo? Essa ordem ela serve para identificar quais são os campos que precisam ser passados para que ele possa ser criado automaticamente, tá? Então você precisa que eles estejam nessa ordem, tá? Então, por exemplo, nesse caso, abertura, alta, baixa, fechamento, tá? Vamos criar nesse formato aqui embaixo, para que a gente possa usar esse gráfico então. Clicar aqui, vou apagar. E aqui na nossa função, nós vamos mudar essa nossa ordem que nós temos aqui, tá? Então tá aqui a ordem, tem a propriedade 1, a data é normal, tem que ser assim mesmo. O segundo campo, nós vamos mudar ele aqui para abertura é o 2, ponto e vírgula. Depois vamos para alta, 0. Agora vamos para baixa. Depois nós vamos para fechamento. Eu vou deixar volume, mas o volume a gente não vai utilizar, tá? Então ficou a sequência desse jeito aí que você está vendo. Fechar parênteses, dá um Enter. Ele mudou aqui então para abertura, alta, baixa, fechamento e volume, claro. Tá? Agora nós podemos criar então nosso gráfico. Seleciona esse intervalo até o fechamento, dá um Alt F1, ele vai criar assim para você. Clica na parte de baixo do eixo X e dá um botão direito aqui. Formatar eixo. Aqui você vai mudar para eixo de texto. Por quê? Perceba que tem lacunas aqui. Essas lacunas são os dias em que você não tem aqui, ó. 9 e 10, por exemplo, estão faltando. Porque foram dias em que a bolsa não estava aberta. Muda para eixo de texto aqui e ele vai ficar nesse formato. Fecha aqui. Botão direito, alterar tipo de gráfico, gráfico de ações, e eu vou selecionar aquele nosso gráfico, ok? Ficou desse jeito assim então para você. Perceba que ele ficou nesse formato, né?
mas ele ficou pequenininho lá em cima. Por quê? Por conta desse eixo aqui, perfeito? Esse eixo está automático, o eixo Y, botão direito, formatar eixo. Perceba que nós temos o mínimo, máximo, principal e secundário, né? Só que ele está no automático já e ele está criando desse formato aqui para você. É claro que ele não tem 0, né? Ele começa aqui no 4. Se eu mudar o mínimo para 4, ele vai fazer isso e o nosso gráfico vai ficar com certeza muito melhor para a gente analisar e para a gente ver. Então, como é que a gente faz para deixar isso automático? Para que ele ajuste, né? Isso quando eu clicar no botão, quando fazer alguma coisa, tá? Eu vou deixar esse gráfico exatamente como está para que a gente possa, então, usar, para a gente possa usar ele como referência para você ver a diferença. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Ele está puxando exatamente do mesmo local. Vou puxar mais para cima aqui. E eu vou deixar esse gráfico aqui embaixo, tá? Esse gráfico de baixo é o que a gente vai utilizar, então, para a gente programar automaticamente esse eixo Y para que ele seja ajustado, tá? Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, você tem que ver aqui, então, que ele é o gráfico 5, e nós vamos fazer uma macro que vai fazer, então, um ajuste do máximo e do mínimo do eixo Y de acordo com os volumes que nós temos aqui em cima, tá? Então, a primeira coisa, lembrando que eu estou colocando essas informações todas nessa planilha para ficar mais fácil de você entender, mas, logicamente, é muito melhor você abrir aqui em várias planilhas e separar as coisas, os gráficos, os cálculos e por aí vai, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mínimo e máximo. Eu preciso saber qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo das ações, tá? Lembrando que depois a gente vai voltar ainda nesse gráfico para a gente analisar melhor, tá? Para você entender a forma como funciona esse gráfico, ok? Por enquanto vamos primeiro ajustar, deixar tudo funcionando, ok? Então eu vou pegar igual mínimo. Nessa função, então, eu vou pegar o menor valor que eu tenho entre a abertura e o fechamento, incluindo a alta e a baixa, porque é o que aparece no gráfico. Vou dar um Enter. Então, o menor valor é 4,22, certo? E qual é o maior valor? Máximo, abre parênteses. Selecionamos, então, o nosso intervalo aqui. Claro, se tivesse mais intervalo, você ia selecionar um intervalo maior. 5,21 foi o nosso maior valor. Então, o intervalo deveria estar em alguma coisa entre 4,22 e 5,21, botando um percentualzinho ali. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar aqui em página inicial, botão direito, personalizar faixa de opções e vou marcar a guia desenvolvedor. Caso você não tenha, marque ela. Tá? Ele vai aparecer assim para você. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos clicar em gravar macro e você vai dar um OK. Tá? Agora, nesse momento, ele está gravando tudo que você está fazendo. Tá? Então você vai fazer o seguinte. Clica aqui, botão direito, em cima desse gráfico, na parte do eixo Y, formatar eixo. E aqui você simplesmente vai mudar o mínimo e vai mudar o máximo. Vou botar mesmo aqui o mínimo para 4,10, por exemplo, e o máximo eu vou colocar para 5,30. Já até botou, beleza. Então ficou assim desse jeito, perfeito? Fechei e vou clicar aqui. Pronto, então ele já ajustou. Clicar em parar a gravação e agora vamos ver o que ele gravou que eu fiz aqui e vamos automatizar essa tarefa. Alt F11. Para ele vir aqui para o Excel, tá? E aqui você vai vir em módulos, tá? Dentro da sua planilha aqui, histórico de ações, você vai ter um módulo 1, alguma coisa desse sentido, onde você vai ter então a macro que você acabou de gravar. Aqui nós vamos fazer alguns ajustes. Vamos apagar essa parte aqui de cima. Aqui em cima eu vou colocar um onError resume next. Esse comando ele vai fazer com que, se acontecer algum erro aqui, ele passe para o próximo. Por quê? Tem ações que vão estar faltando, vão dar um erro de ND, vai dizer que está faltando um dado naquele intervalo. E daí para o teu gráfico não ficar capenga, não dar um problema nesse momento, então ele passa para o próximo sem problema, tá bom? Passa para a próxima tarefa. Perceba aqui, vamos ver o que ele fez. ActiveSheet.ChartObjects gráfico 5. O gráfico 5 é esse carinha aqui. Veja aqui em cima, ó. Quando eu clicar em formatar, design do gráfico, ele vai aparecendo aqui os dados, né? E aqui nesse canto você tem gráfico 5. Ele aparece então o nome dele. Se eu clicar em cima é o gráfico 4. Alt F11, tá? Então gráfico 5.activate, tá? Depois ele está fazendo ActiveChart.access xlvalue.select. Então ele está pegando aquele gráfico ali, está selecionando para ele fazer então os dados daquele gráfico e mudar aquela escala ali, tá? Para ele mudar aquela escala. Perfeito? Então você tem o mínimo e tem o máximo daquela escala ali do que foi alterado. Perfeito? Ok. E aqui você vai ver, então,
está visível e tal. Então tem algumas coisas aqui embaixo que não precisam, tá? Então eu vou apagar essa parte de baixo, que ele está fazendo, selecionando os dados que eu não preciso. O que eu preciso é o minimum scale e maximum scale, tá? Necessariamente ele precisa dar um activate nele, tá? Então precisa fazer isso. E esse select aqui foi quando nós selecionamos essa parte aqui. Quando nós clicamos aqui, ele também selecionou, tá? Alt F11. Eu vou apagar essa linha aqui também, não precisa. Eu vou deixar só assim. Gráfico 5.activate. E aqui eu vou passar minimum scale e maximum scale, tá? Agora, como é que a gente faz para passar esses valores? Lembrando que não é 4.1 e 5.3. Lembra que a gente fez algumas fórmulas? Essas fórmulas que nós temos aqui de mínimo e máximo, nós vamos chamar ela aqui em cima. Eu vou tirar sem acento, tá? Cliquei nela e vou dar um nome. Mínimo. E nessa aqui eu vou colocar máximo sem acento. Podia ser qualquer nome, tá? Mínimo e máximo. Poderia estar em outra planilha também, sem problema. Alt F11. E aqui no minimum scale eu vou passar aquele valor. Para isso eu vou fazer assim. Active Sheet. Se não fosse na Active Sheet, você ia passar o nome da tua planilha, que tá, onde está essa informação. Ponto range. Abre e fecha parênteses. E aqui eu vou passar mínimo. Isso aqui está passando, então, qual é o valor dele, tá? Daquela célula. Ponto value vezes 0.98. Quando a gente programa aqui dentro os valores, tem que estar como ponto e não como vírgula, tá? Por causa da notação americana. Active Sheet.range. Então, campo mínimo, ponto value, vezes 0,98. Por que vezes 0,98? 0,98%. Então, ele vai pegar um valor um pouquinho menor do que aquele no minimum scale, tá? Porque ele tem uma sobrinha embaixo. Mesma coisa para de cima. Active Sheet, ponto range, abre e fecha parênteses, máximo, ponto value, vezes 1.02, tá? Então, no máximo aqui em cima também, tá? Mesma coisa, mínimo e máximo, ok? E aqui o ponto select. Aqui então eu vou colocar ls atualizar eixo, tá? Vou botar um nome para ele de atualizar eixo. E está pronto o nosso ajuste automático, ok? Vou fechar aqui. E aqui em cima eu vou criar um botãozinho. Desenvolvedor, inserir, botãozinho, tá? Aqui, ó, se foi muito rápido ali. Quando ele aparecer, quando você selecionar, ele já vai aparecer assim. Então eu vou botar ls atualizar eixo. Seleciona ele e dá um OK. Só para lembrar, eu cliquei nesse aqui, tá bom? Ok? Aqui você pode chamar ele aqui. Atualizar eixo. Pronto. Tá bom? Vou chamar de atualizar eixo. Então quando eu clicar isso, ele automaticamente vai fazer um ajuste. Perceba que ele já ajustou aqui automaticamente, então com o máximo e mínimo, tá? Passando esses valores. Aqui ele fez um pouco para cima e aqui um pouco para baixo. Perfeito? 1,02 e aqui 0,98. Ok? Então aqui você também pode mudar, né? Se você quiser um eixo que apareça outros valores, etc. Você pode ir mudando ali. Agora vamos fazer uma mudança aqui. Vou selecionar uma outra ação, qualquer uma. Azul. Perceba que esse eixo aqui ele ficou bagunçado e esse eixo ficou ruim também. Agora veja o que acontece quando eu clico em atualizar eixo. Ele veio e ajustou automaticamente então esse eixo. Esse nós deixamos como estava normalmente para a gente poder entender, né, a diferença entre usar este gráfico e este gráfico sem o ajuste, a atualização automática do eixo, tá? Claro que aqui você pode fazer também vários outros ajustes visuais, inclusive pode aumentar ele, né? Aqui você também não precisa dessa parte aqui embaixo para aparecer, tá? Tanto de cima quanto no de baixo, ok? E agora, como você pode notar, quando a gente muda ele aqui e clica no botão, ele vai vir aqui, então vai ajustar e vai ficar muito, muito mais fácil da gente poder entender esse gráfico, perfeito? Então você pode vir aqui mudando e automaticamente ele vai vir, então, vai mudar aqui para você também, perfeito? Ok, percebo que ficou bem melhor mesmo, né? Então deixa esse gráfico para lá. Não precisa, pode apagar ele também se quiser, tá? Então ficou assim, tá? E só entendendo o gráfico, então, o que aconteceu aqui, né? Dando seus abertura, fechamento, volume. Se você parar o mouse em cima, você vai ver que esse aqui é o ponto mais baixo da ação naquele dia. Então, no dia 4/1, ele chegou a 29,01. É o ponto baixo que nós temos aqui, ó, 29,01. Quando essa série, essa barra superior, ela está branca, significa que houve um aumento, tá? Houve um aumento, ok? Perfeito? E esse aqui foi o ponto alto da nossa ação, aqui.
ponto alto da nossa ação foi 29,74. Não necessariamente foi o ponto que fechou, tá? Foi o 29,74, foi o ponto mais alto que nós temos aqui, tá? Nossa cotação. Aqui nós temos, então, nas barras superiores e inferiores, você tem aonde ele foi, qual foi a mínima dele na variação, na abertura e no fechamento, tá? Você tem quanto que foi na abertura e quanto foi no fechamento. A abertura foi 29,14, tá ali aparecendo, 29,14, tá? E o fechamento foi então, aqui, tá ruim de parar ali, 29,50. Quando essa série ela é branca, então ela está dizendo que ela está boa, subiu, cresceu, aumentou, tá? Aumentou o valor. Quando ela está escura assim, significa que ela caiu, tá? Ela abriu, por exemplo, nesse valor aqui, né? Abriu em 31,17, como você pode notar aqui. Abriu em 31,17 e o fechamento foi em 29,74, ok? Então a série escura, ela quer dizer que diminuiu e a série clara foi a que subiu. Claro que você pode vir aqui também mudar essas cores, tá? Da cor que você quiser. Muitas vezes é utilizado o verde e o vermelho para essas séries aqui, tá? Então você pode mudar elas aqui também, sem problema nenhum, tá? Pode vir aqui e mudar elas. Fica melhor assim, de repente, para você analisar, para você entender elas, tá? Muitas vezes o pessoal também coloca um fundo escuro, pode ficar legal também, né? Você pode mudar aqui e botar um fundo escuro, se achar interessante. Pode colocar um fundo escuro assim e ir mudando e melhorando o teu gráfico como você quiser. Ok, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Nesse vídeo você aprendeu como fazer uso da função histórico de ações, como criar um gráfico de ações e como realizar o ajuste automático do eixo Y em qualquer tipo de gráfico. E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você vai ter o curso de Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA, onde você vai realmente bem a fundo dentro do Excel. São mais de 40 horas e você ainda recebe bônus espetaculares como 3.600 planilhas prontas na internet e ainda um mini curso de como criar uma planilha profissional para orçamento e controle de gastos domésticos, que também vai fazendo desde o zero comigo. Tá bom? E você ainda pode baixar ela também gratuitamente dentro do nosso curso. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu!